Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar nos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, vem. Glória a Jesus. Estamos agradecidos a Deus, que por sua eterna bondade nos concede mais esta oportunidade de chegar até a você, irmão, irmã, a você, amigo, amiga, de adentrar ao recesso do teu lar, para juntos adorar, bendizer e enaltecer o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. E com estas palavras, eu quero cumprimentar a todos na santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito para cumprimentar meu companheiro, pastor Luciano, que sempre está conosco, a sua esposa, irmã Daiane, e também cumprimento a minha esposa lá em minha casa. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos aqui da igreja sede, do bairro, da congregação do bairro Guaraniúva, do bairro Nova Pacaembu. Cumprimento também aos nossos irmãos ali do Alto Íris, glória a Jesus, da nossa congregação também, lá do bairro Indaiá do Aguapeí. Com alegria quero cumprimentar também aos irmãos da nossa congregação do bairro da Pureza, da cidade de Irapuru e também de Flora Rica. Cumprimentamos a todos, irmãos e amigos. Sintam-se abraçados por nós nesta noite, quando estaremos aqui, pelo menos, se Deus nos permitir, por 1 hora, adorando, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Nós, nesta nova programação, não tivemos o culto da segunda-feira e o culto da terça-feira da manhã, mas seguiremos o nosso curso daqui para frente, seguindo esta nova programação. Quero vos convidar para juntos orarmos a Deus. Amado Deus e Santo Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão grande e maravilhosa que temos, ó Deus, de estarmos aqui na tua casa, na tua santa presença e poder louvar e bendizer o teu nome. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Abençoa os nossos irmãos e amigos que estão juntos conosco, adorando o teu nome. Seja a tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero já cumprimentar alguns irmãos, que são vários, que já estão conosco. Nosso irmão Cido Ribeiro, irmã Lucilene e a sua filha, a Isabelle. Cumprimento também nosso querido irmão José Luiz Colonese, a Marlene, ali em Cândido Mota. Com alegria, quero cumprimentar também o diácono Jander, a sua esposa, irmã Renata. Glória a Jesus. Cumprimento também a Miriam Rian, né? E o Domingos. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Glória a Jesus. É uma alegria também poder cumprimentar a nossa irmã Cida Góes, ao nosso irmão Jean e a Geisa. Também cumprimento a nossa irmã Elaine Inácio ali e a família ali na cidade de Irapuru.
Nossa irmã Marisa Aguiar, que Deus abençoe a irmã Marisa, seu esposo, toda a sua família. Nossa irmã Luzia, mãe do pastor Luciano. Nosso irmão Sandro Teles e a sua esposa, irmã Suelen. Glória a Jesus. Cumprimento também a nossa irmã Edna Boaventura, que Deus abençoe. Aleluia. Também a nossa irmã Deise Camacho, que está conosco, adorando a Deus. A Gisele Bernardes, que Deus abençoe. Nosso companheiro e irmão em Cristo, Luciano Almeida. Ao pastor José Dias e irmã Adalci, glória a Jesus. Eu quero cumprimentar também o presbítero João Lucas Teles, bem como toda a sua família. Nosso irmão Claudinei Lima, que Deus abençoe. Aleluia. Também a irmã Valéria, irmão Rony e a Raíssa, ali no Indaiá. A nossa irmã Sueli Bardelotti, o seu esposo, irmão Bidô, que Deus abençoe, e toda a família. A nossa irmã Eliette, irmão Claudinei, presbítero da nossa igreja, ali na Pureza, que Deus abençoe a este amado casal. Quero também com alegria cumprimentar nossa irmã Deusira, lá em São José dos Campos. A nossa irmã Neide do Carmo, que Deus abençoe, irmã Neide. E a todos os nossos irmãos ali em Irapuru, né? Através da AD Belém Irapuru, pastor Sérgio e todos os nossos queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que a bênção do Senhor seja sobre a vossa vida. E eu quero convidá-los, meus queridos irmãos, para juntos louvarmos a Deus. Vamos louvar a Deus, aleluia, cantando o hino de número 250. Vamos cantar com alegria, 250. A Cristo unida está a minha alma, pois dele eu tenho meu velho sustento, me enche de gozo do céu e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Cristo unido, seguir o caminho pra bela cidade, pois dentro dos mares sou bem protegido, também rodeado de vera bondade. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado,
Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Temos mais irmãos conosco, adorando a Deus. É isso que fazemos. Promovemos a adoração, adorando. Glória a Deus. Estamos findando esta terça-feira, mas queremos deixar a nossa marca como adoradores do Senhor. Eu quero cumprimentar a jovem Maria Eduarda Santana, sua irmã Beatriz, sua mãe, irmã Sebastiana, seu pai, que Deus abençoe. Cumprimento também nosso irmão Yuri e irmã Samara, glória a Deus, né? Quero cumprimentar também a Gislaine Melo e também ao nosso irmão Oséias, né? E toda a família. A Maria do Carmo Lima, que Deus abençoe, irmã Maria. Também nossa irmã Eliette, a Lívia e o irmão Aparecido Esquisato. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus. Cumprimento também aqui a minha nora, a Letícia, a Ana Beatriz, ao Gabriel e ao Eric, meu filho. Que Deus abençoe a todos lá na cidade de Barretos. Quero cumprimentar também a nossa querida irmã Dirce Mendes. Aleluia, irmã Dirce, que Deus abençoe a sua vida. Como é bom saber que nós estamos aqui, mas não estamos só. Estamos juntamente com todos vocês, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Eu cumprimento também pastor Luiz Carlos Rocha, Mota, né? Pastor Luiz Carlos, irmã Elza, estamos orando e Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. Glória a Jesus. Confiemos no Senhor. Nós sabemos que em meio às calamidades, em meio às adversidades, em meio às crises, este é o cenário excelente para Deus fazer milagres. Confiemos no nosso Deus. Quero cumprimentar também Edineu Mazali, a nossa irmã Durvalina, né? A Juliana, a Helena, o Neto. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, aleluia, seja sobre a vossa vida. Glória a Jesus. E como é bom estar adorando ao Senhor. Nossa irmã Sônia Dantas, estamos orando, irmã Sônia. Está passando por um período meio ruim, né, com dengue. Mas o Senhor é poderoso para curar, né? Repreender essa enfermidade. Também a nossa irmã Lucimar Grégio, o presbítero Caetano, né? Que sempre está fazendo aquela retransmissão simultânea, né? Aleluia, que Deus abençoe. Presbítero Caetano, irmã Lucimar, glória a Deus. Eu quero cantar com vocês mais um hino. Então vamos adorar ao Senhor com mais um hino e logo após estaremos meditando na palavra de Deus, 258. O Salvador meu é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão.
bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta, que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei com anjos e santos no céu. Em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus, Cristo no manto do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia. Como precisamos de proteção do Senhor. Como precisamos da presença do Senhor. Como precisamos da graça do Senhor. Aleluia. Velando-me com tua mão. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar aqui também a nossa irmã Cláudia Costa e toda a sua família. A nossa irmã Joseni Rocha, a irmã Jo, Valdomiro. Cumprimento também nosso irmão Paulo Oliveira, irmã Silvia e Paulo Cardoso. Glória a Jesus, é uma alegria tê-los aqui, né? Irmã Marlene Chagas, minha prima, ali em Cândido Mota. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu queria poder ficar rolando a telinha aqui, né? E falando o nome de todo mundo. Mas é preciso meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar a todos vocês para meditarmos a palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Estaremos meditando nesse texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 8, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensino, haja dedicação. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use deste dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar? Te louvamos, Pai, e te bendizemos. Queremos pedir a tua graça, a tua direção, também sabedoria, quando vamos meditar na tua palavra. O Senhor é sabedor das nossas limitações e que muitas pessoas estão do outro lado, também te adorando e esperando uma palavra de ensino, de conforto, de consolo ou de exortação. Sê conosco, usa-nos para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos irmãos, esta carta de Paulo é uma das mais belas cartas escritas por Paulo. E esta igreja que estava em Roma, ela fora fundada por Paulo. No capítulo 28 de Atos, do versículo 16 ao 31, nós observamos a chegada de Paulo a Roma para uma audiência com o imperador. E Paulo, ele, em função das perseguições que ele sofria dos judeus, os fariseus, saduceus, né? E então Paulo, tendo ali onde estava muita dificuldade, Paulo apela para César. E ele fora para Roma. E quando chegou em Roma, a Paulo foi permitido alugar uma casa, e ele ficou pelo menos 2 anos, né, naquela casa alugada e anunciando o evangelho. E então ali ele funda esta igreja. Mas veja os irmãos, qual era o problema de Paulo com as autoridades romanas e judaicas? O problema de Paulo era a crença no Filho de Deus. Era a doutrina que Paulo agora esposava, não mais de acordo com o farisaísmo ou com os saduceus, mas agora era uma doutrina bíblica diferente, baseada nos ensinos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Mas o que Paulo faz? Ora, se ele estava sendo perseguido por isto, do ponto de vista humano, não era racional ele chegar justo na terra e na casa do imperador e continuar pregando, e continuar anunciando, e continuar falando de Jesus. Mas Paulo, ele tinha uma meta na sua vida. Ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa. Mais precioso
do que a vida de Paulo, no entender dele próprio, era a causa do mestre, era anunciar o evangelho, era cumprir o ministério que ele recebera do Senhor. Isto estava acima, segundo a crença e a fé de Paulo, isso estava acima da sua própria vida. Por isso ele chega em Roma e continua anunciando o evangelho, continua falando de Jesus. Forma-se ali uma congregação, uma igreja, que Paulo sabia bem das dificuldades dela. Paulo conhecia de perto as dificuldades, porque eles estavam, irmãos, no que nós chamamos do epicentro do furacão. Eles estavam em Roma, e em Roma se concentrava todo o poder, toda a força. Em Roma se concentrava toda a maldade, quando o imperador queria fazer maldades. Então, eu quero que você pense em uma coisa. Nós temos visto nos nossos dias, irmãos, tanta melancolia, tanto choro, tanta reclamação, tantas pessoas se sentindo judiadas, maltratadas. E o pior é que essas pessoas reclamam às vezes da própria igreja, das lideranças. E é verdade que alguma coisa errada sempre acontece no meio da igreja, não podemos querer tapar o sol com a peneira. Mas eu pergunto, isto chega a tanto? Isto é tão intenso assim, que algumas pessoas chegam a ousar dizer que estão sendo perseguidos? Perseguidos estavam esses irmãos. Perseguidos estavam esses homens e mulheres lá em Roma, quando serviam ao Senhor Jesus, e muitos deles, para manterem a sua fé, tinham que cultuar nas catacumbas, nas profundezas, em valas, em buracos. Esses eram perseguidos. Mas Paulo direciona a sua carta para esta igreja. E uma das coisas que eu estive pensando quando meditava nesse texto é que Paulo usa palavras tão fortes que era até para a gente imaginar, será que aquela igreja não precisaria de umas palavras mais amáveis, mais carinhosas? Porém, Paulo começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente começa a dimensionar o peso desta palavra direcionada àquela igreja, eu fico pensando, primeiro, numa igreja perseguida, massacrada, uma igreja que, do ponto de vista do império, condenada à miséria. E Paulo não sabia disto? Claro que sabia. Claro que ele conhecia. Mas ele chega e diz: meus irmãos,
eu quero rogar, quero suplicar a vocês, que vocês ofereçam, apresentem os vossos corpos. Por que os vossos corpos? Porque ali cristão não tinha mais do que o seu próprio corpo. Ele era espoliado, ele era roubado, ele era massacrado, ele não tinha direito a nada, não tinha direito à propriedade, tudo lhe era tomado. Mas Paulo diz: o que sobrou ainda é o corpo. Aleluia! Glória a Jesus. O que sobrou, o que lhes resta ainda é o corpo. E eu quero dizer para os irmãos, se o corpo é tão importante, e na verdade o é, Deus, Ele trabalha justamente através do meu corpo, do teu corpo, do nosso corpo. É por isso que Satanás nos últimos dias tem trabalhado de uma forma tão terrível, fazendo culto ao corpo, onde as pessoas oferecem o seu corpo, às vezes sem pudor, sem respeito, sem nenhum temor, porque o corpo é importante. Mas se o corpo é importante do ponto de vista do mundo, muito mais importante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. Ele disse: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que o imperador romano fazia com os cristãos naqueles dias? Eles pegavam, levavam naquele grande anfiteatro ou teatro, o Coliseu, punham os irmãos no meio, no palco, soltavam leões, tigres, animais ferozes, e esses animais iam despedaçando os irmãos. E aquilo era uma atração para um público com sede de sangue. Mas aqui Paulo diz: apresentem os vossos corpos. Eu sempre digo que servir a Deus não é penitência. Servir a Deus nunca foi, não é e nunca será penitência, mas servir a Deus é sacrifício. E se você discorda de sacrifício, eu quero dizer para você, você não serve para servir a Deus. E Paulo diz: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Paulo estava dizendo para aquela igreja: aconteça o que acontecer, se vocês forem para o Coliseu, se vocês forem jogados às feras, não tem problema, é um sacrifício, mas é um sacrifício vivo, glória a Deus. E continua ele dizendo: santo, aleluia. Deus quer que os seus filhos morram através de despedaçado por animais ferozes? Não, mas se isso for necessário, isto para Deus é importante. Vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. E aí ele diz: porque isto é o vosso culto racional. Culto racional. Olha, irmãos,
É interessante que quando a gente fala em culto, nós estamos vivendo numa época que a ideia de culto está sendo uma ideia tão preocupante para a nova geração, porque eu confesso para vocês que quando eu vejo certos movimentos na igreja, certas coisas que muitos chamam de culto, eu não me sinto muito à vontade. Essa é a grande verdade. Mas alguns dizem, sabe, pastor Ananias, essa moçada nova, essa nova geração, elas querem coisas diferentes. Não é como na sua época, há 45 anos atrás, quando você veio para a igreja. O povo era outro, a igreja era outra. E eu tenho que concordar que realmente o povo era outro, a igreja era outra. Só tem uma coisa: o Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Será que a nossa mente é que Deus é obrigado a se adaptar a tudo que nós mentalizamos, formamos, e então a gente vai apresentar e diz assim: Senhor, o negócio é o seguinte, eu não sei se o Senhor quer ou não quer, se o Senhor gosta ou não gosta, mas é isso aqui que nós vamos oferecer para o Senhor. Amigos, irmãos, não esqueça, não é Deus que tem que se adaptar ao seu povo, mas é o povo que tem que se adaptar à vontade de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo lá no livro do profeta Malaquias, né? É só você pegar, são apenas 4 capítulos, né? É muito fácil de ler, né? Vocês verão que o povo entrou nessa onda. Traziam um animal cego, um animal aleijado, um animal doente, um animal com problema. Aí eles diziam: olha, é para o Senhor e não faz mal. Nada fazia mal. Nada fazia mal. O animal cego era oferecido no altar, o animal com a perna quebrada, o animal, qualquer coisa servia. Mas eu quero dizer para você, irmão e amigo, Deus, Ele não é um Deus que recebe qualquer coisa. Deus, Ele quer verdadeiro sacrifício. Deus quer culto de verdade. E, aliás, quando a gente fala em culto, muitas pessoas pensam que culto é só isso aqui que nós estamos fazendo, é chegar no templo, é cantar, é orar, é aquele formalismo todo, e se não for daquele jeito, não está certo, porque o irmão, a igreja, lá de tal lugar, ela inventou um culto diferente, por causa, meus queridos irmãos, o culto é racional. E aqui, todo esse sofrimento que Paulo estava falando, ele estava dizendo que faz parte do culto. Sabe por que às vezes os nossos cultos, as nossas reuniões coletivas, quando estamos com os nossos templos abertos, sabe por que muitos deles
não chegam a verdadeiras finalidades, não há manifestação de Deus, não há manifestação do Espírito Santo, não há salvação de almas, não há batismo com o Espírito Santo, não há alegria, não há renovação. Aí alguém começa a pensar: eu acho que tem que trocar o pastor, muito bem. Eu acho que tem que trocar os obreiros, muito bem. Eu acho que temos que mudar o nosso culto, muito bem. Mas ninguém acha que antes do culto você tem que ter uma vida de adoração, você tem que ter uma vida de consagração ao Senhor. Ninguém acha. Acha que isso daqui é uma coisa automática, você vai chegar aqui, a glória de Deus já vai cair em cima de você. Como cair em cima de você a glória de Deus e em cima de mim? Se você passou um dia, nem se lembrou que Deus existe. Se você passou um dia, nem leu a Bíblia. Se você passou um dia, não orou, não buscou a presença de Deus, e você acha que vai chegar aqui, vai ter uma mágica pela mão do pastor ou de quem ministra aqui, e vai acontecer isso e aquilo na sua vida, não vai acontecer. Só que aqueles que têm uma vida, aleluia, de inteira adoração, mesmo fora desse templo, quando eles chegam aqui, eles sentem a presença de Deus. Eles glorificam a Deus, saem daqui edificados. Há um grande número de pessoas que querem mais, muito mais, não estão saciados, mas é porque o seu culto é um culto ineficiente, é um culto desagradável a Deus. Mas eu conclamo você, vamos agradar ao Senhor durante todo o dia, e quando virmos a esta casa, o nosso coração vai transbordar de alegria. O Espírito Santo vai se manifestar, a glória de Deus vai descer, o Senhor vai salvar, o Senhor vai curar, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, o Senhor vai alegrar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai transformar vidas. Eu quero crer que algum de vocês até assistiram esse vídeo a qual eu vou me referir, de um certo pastor, ele falando na igreja sobre 3 gerações. Ele disse que a primeira geração na Assembleia de Deus era aquela geração que tudo era Deus. Tudo era Deus. Minha esposa ficou grávida. Glória a Deus, que maravilha. Vamos fazer um culto de ações de graça. A mulher ficou grávida. Glória a Deus. Conseguiu um emprego. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos fazer um culto de ações de graça, porque o Senhor abriu a porta de emprego. Tudo era Deus. Tudo era Deus. Eles viam Deus em tudo. Não havia dificuldade para aquela igreja. Mas aí veio a segunda geração. A segunda geração já foi uma geração mais cautelosa. É uma geração, não, Deus faz sim. Deus é maravilhoso. Olha, é Deus fazendo. Nós estamos com Deus. Deus está conosco. Mas aquela intensidade em que tudo era Deus, ela baixou. Ela baixou. Eu me lembro, irmãos, em 1979, eu estava desempregado e a igreja se preocupava comigo. Eu tinha
18, 19 anos. A igreja se preocupava comigo, pastor Luciano. Os irmãos, aquelas irmãs de idade. Irmão Ananias, o irmão está desempregado. Nós estamos orando, nós estamos orando, nós estamos orando. A igreja se preocupava. O irmão está enfermo, nós estamos orando. O irmão está desempregado, nós estamos orando. Mas essa geração, irmão, que tudo era Deus, ela foi embora, a primeira. A segunda já é a geração, Deus está conosco. Deus está conosco, mas já não era a mesma intensidade. As coisas mudaram. Mas aí veio a terceira geração, que é a atual. Terceira geração, o que é? Aniversário, né? A primeira geração, quando você falava em bebida alcoólica, essas coisas, o sangue de Jesus tem poder. A segunda geração, ela já veio assim, né? Olha, tem um casamento da minha filha, mas vocês sabem, tem uns amigos meus que eles bebem ali, tem uma cervejinha. É para eles, irmão, porque nós não bebemos. Nós não bebemos, certo? Mas aí, a terceira geração, ela já veio diferente. Totalmente diferente. A terceira geração o quê? Aniversário de 15 anos, culto. O que é isso? Hino? Meu Deus, o que é isso? Pastor fazendo oração? O que é isso? Isso é uma questão social. Quer dizer, Deus não precisa estar no meio disto. Casamento. Vem cá. Você vê como que são os casamentos hoje da nossa igreja? Mas tem pessoas que se esbaldam. Falam de quem não servem a Deus. Mas principalmente nos casamentos, qual é a vestimenta? O que elas vestem? O que eles vestem? É tudo igualzinho. Não podemos, olha, não podemos ficar criando separação. É todo mundo. E o que eu acho assim engraçado, se é que tem graça nisso, né? É que você vê às vezes aquelas irmãos, já de idades que viveram às vezes lá na primeira geração, que às vezes eles estão tão acurralados, eles estão tão pressionados, que eles são obrigados às vezes a fazerem o que eles não querem. É muito comum a gente ver nossas moças e rapazes casando com pessoas não convertidas, mesmo lá no mundo, e vivendo uma vida dividida, com um lar dividido, e depois começam a pedir para o pastor: pastor, ora. Por que eu vou orar, minha irmã? Por que eu vou me preocupar em ficar orando, levantando de madrugada para você, que foi lá pegar com as suas próprias mãos tudo o que você não devia? Agora é minha obrigação ficar orando para Deus resolver o problema? Você não foi inserida nesse problema. Você entrou com as suas próprias mãos. Esta é a geração que nós estamos vivendo. É o moço crente que vai lá no mundo, arruma uma pessoa do mundo, é a moça crente que vai lá, e as pessoas dizem: não, é que o pastor é quadrado, pastor é muito antigo, pastor, que é isso? Olha o que ele está pregando. Vou continuar pregando esses valores bíblicos até o dia que Jesus voltar, ou até que eu morrer.
O versículo 2 diz assim: e não vos conformeis, esse aqui que é a diferença, e não vos conformeis com este mundo. Sabe por que acontece isso? Porque pessoas estão conformadas com este mundo. Porque para eles não há diferença nenhuma. Há alguns que dizem assim: você não vai ganhar as pessoas para Jesus se você só fica condenando as atitudes dela. Como não? A Assembleia de Deus, ela não cresceu andando abraçada com o mundo, não. A igreja do Senhor, quando se afasta do mundo, ela cresce, ela aumenta. Jesus salva, cura e batiza. Mas todas as vezes que a igreja dá as mãos para o mundo, que pensa como o mundo, age como o mundo, anda como o mundo, essa igreja perde o senso. Essa igreja perde a sua identidade. E era isso que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos romanos. Eles sabiam do sofrimento. Eles sabiam das dificuldades. João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14 ao 17, veja o que João diz. Primeira carta de João, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 a 17 diz, vamos ler do versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o diferencial. Queremos servir a Deus, mas queremos estar com um pé no mundo. Queremos servir a Deus, mas não queremos fazer a diferença. E lá em Malaquias, é justo reclamo de Deus, o último versículo. Veja o que diz o próprio Senhor, usando o profeta Malaquias, capítulo 4. Aliás, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Tem que haver diferença, porque se for tudo igual, então que besteira é essa de ser crente? Que besteira é essa de se guardar do mundo? Que besteira é essa de evitar o pecado? Porque deve haver diferença. E diz Paulo aqui: não vos conformeis, mas transformai-vos. Olha, isso aqui vem do verbo transformar. E aqui está no imperativo: transformai-vos. E se está no imperativo, é porque você precisa, eu preciso ter vontade própria. Sou eu que tenho que transformar, sou eu que tenho que querer, sou eu que tenho que almejar, sou eu que tenho que desejar. O mundo está aí, cheio de pecado. Se eu quiser viver no pecado, eu vou viver no pecado. Mas se eu não quiser viver no pecado, eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter desejo, eu tenho que colocar a minha vida nas mãos do Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, me dá força, me dá graça, eu quero e vou vencer o pecado. Transformai-vos. Transformai-vos. É você que precisa sentir a necessidade. É você que precisa querer. Sou eu que preciso, somos nós que precisamos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é mais aquele entendimento das coisas
como quando nós estávamos no mundo. Não, aquilo lá já passou, aquilo lá já foi. Mas ele diz, por que isto? Por que e para quê? Ele diz assim, para que experimenteis. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se de uma coisa, que no campo das vontades, não é a tua, a minha ou a nossa vontade. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Eu tenho vontade de fazer tantas coisas, tantos homens de Deus tiveram vontade. O próprio Senhor Jesus, orando a Deus, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pare e pense. Às vezes nós estamos na igreja, meus irmãos, perdendo um tempo tão tremendo, quando poderíamos estar servindo muito bem a Deus. Sabe por quê? Porque só estamos para fazer a nossa vontade. Quando alguma coisa não dá certo, olha, o pastor não fez o que eu pedi, ou o que eu queria, então eu também não vou ficar mais na igreja, eu não vou fazer mais isso. Alguns dizem, eu não vou mais dar oferta, eu não vou mais dar dízimo, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais aos cultos. Meu irmão, você não está servindo a Deus, você está fazendo a sua vontade. E quando eu faço a minha vontade, isso não tem sucesso. Mas quando eu faço a vontade de Deus, aleluia, então eu percebo que a vontade de Deus, primeiro, ela é, glória a Deus, diz Paulo aqui, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Que Deus te abençoe. Na próxima terça-feira, querendo Deus, voltaremos a este texto e vamos pensar, porque tudo isto aqui que Paulo está falando, a preocupação de Paulo era que aquela igreja estivesse preparada, consagrada para o Senhor, e que os dons, eles fossem reais no meio da igreja, e não só isso, mas bem utilizados por aquela igreja. E se Deus nos permitir, na próxima terça-feira, nós chegaremos lá. Um abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Não esqueça de compartilhar esse nosso culto. E agora vamos para os pedidos de orações com o nosso companheiro, pastor Luciano. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar o pastor Ananias, a minha querida esposa, nosso irmão Osmar, que está lá no fundo participando desse culto. Deus abençoe. E a cada um que está participando online conosco. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus por essa tão maravilhosa palavra, por esse tão precioso ensinamento. E isto é uma constante aqui no nosso templo sede, quando estamos cultuando a Deus presencialmente, a parte dessa quarentena, né? Isso sempre foi uma constante em nosso meio. Ensinos preciosos às terças, aos domingos pela manhã, na escola bíblica dominical. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Temos alguns pedidos de oração e eu vou estar lendo. Pedimos oração pelo pastor Luiz Carlos, que não está bem de saúde. Vamos orar para que o Senhor dê vitória a ele. Meu irmão Sandro pede oração pela dona Cícera, que se recupera em casa depois de estar 30 dias na UTI. Louvado seja Deus, ela já está avançando, Deus está trabalhando.
A irmã Gislaine Melo pede oração por sua vida sentimental, por seus filhos, seus pais, pelo Donizete, pelo Ismael, Edna e pelo Oséias Araújo. A irmã Edna pede oração por Erenice e Tatiane. Pedimos oração nós aqui pela irmã Sônia Dantas e pelo presbítero Antônio Dantas, ela acometida dessa enfermidade, que certamente já está melhorando, e o presbítero Dantas que estava gripado, né? Vamos orar para Deus dar vitória. E temos aqui, pastor, boas notícias. O nosso irmão José Luiz Colognese, ele agradece as orações, primeiramente agradece a Deus, depois as nossas orações, porque oramos pela Vânia, sobrinha de sua esposa, que ela estava com pneumonia, mas sexta-feira ela foi fazer exames e está curada. Aleluia, glória a Deus. Também o Luciano Almeida agradece, no domingo ele pediu orações, né? Porque estava com dor de cabeça muito forte, diz ele que foi dormir até sem jantar, de tão mal que estava, e ele recebe uma ligação ao amanhecer e já não sentia mais nada. Ele acordou curado, não sentia dor nenhuma, louvado seja Deus. Temos um pedido de oração pela irmã Dirce, que pede oração pelo seu bisneto, que nasceu dia 30, para Deus dar saúde. Também a Deise Camacho pede oração por sua família e todos os que estão enfermos. A irmã Lourdes Lima, irmã do nosso pastor, pede oração por sua família e também pela sua vizinha Simone. O pastor Alessio está reiterando aqui, nós oramos domingo de manhã e à noite, mas ele reitera aqui o pedido junto com seus filhos, pela sua esposa, a irmã Vanessa, que completou mais um ano de vida. Deus abençoe, irmã Vanessa. Deus abençoe essa família maravilhosa a qual amamos. O José Maria, nosso guardinha aqui, guarda da almoxarifado municipal, pede oração por ele e por sua família. E a irmã Luzia, minha mãe, pede oração por ela, e eu quero aqui complementar, peço oração pelo meu pai que está viajando a trabalho. Diz ele que logo logo está chegando, vai voltar durante esses dias. Então vamos orar. Pastor, tem mais algum pedido em específico? Pelo Pedro Henrique e pelo irmão do nosso irmão João Borracha, o José Batista. Ele está internado em São Paulo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, por termos o gozo e o maravilhoso privilégio de ouvir a Tua palavra. Como ela é preciosa e cara para nós. Senhor, continue abençoando o Teu servo, nosso pastor, que tem trazido esses ensinos tão edificantes, bem como toda a sua família. Ó Deus amado, peço a Tua bênção sobre cada pedido de oração aqui elencados. Louvo ao Teu nome por alguns que já estão agradecendo as vitórias recebidas através da oração. Meu Deus, que o Senhor possa dar saúde aos enfermos, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas. Olha para a nossa nação, meu Senhor amado, e coloca um fim neste mal. Deus Santo, cuida da Tua igreja, dos pastores que se empenham integralmente ao serviço do Teu reino. Cuida, provê, Senhor, o necessário, ampara os Teus filhos. Levanta, Senhor, ó Deus amado, um grande esquadrão de muro de proteção, Senhor, através da intercessão pela vida da Tua igreja. Deus amado, também te peço que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada irmão, salva aqueles que não são salvos, cura os enfermos, enche do Teu Espírito Santo, edifica ainda mais em Ti, Senhor, cada um e a todos, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né, por tudo quanto o Senhor tem feito. Agradeço, louvo a Deus, né, pela saúde da Vânia, né. Semana passada, inclusive, eu liguei para ela, porque a Vânia é filha de uma prima minha, né. Ela é prima de 2º grau e mora ali em Cândido Mota. Ela é enfermeira, né. Foi uma pessoa que, quando a minha mãe esteve internada, antes de falecer, cuidou muito de minha mãe. Então eu louvo a Deus pela vida da Vânia. Que Deus abençoe Vânia, que Deus abençoe José e Marlene.
Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa companhia. Amanhã, às 10 horas da manhã, aqui estaremos, se o Senhor nos permitir, para mais um grande culto de louvor a Deus. E estará ministrando a palavra de Deus, pastor Alessio. Portanto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sou.